Falando ainda de alguns costumes indígenas, vamos falar da agricultura, da caça, da pesca e da coleta. São atividades fundamentais para os povos indígenas, que estão relacionadas ao ambiente em que eles vivem e eles dependem de extrair recursos da natureza para a sobrevivência deles, tá? Existem técnicas como a coivara, que é tradicional utilizada pelos povos indígenas. Consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas do plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada e depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas para a fertilização do solo. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra, e as mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são o milho, a mandioca, o feijão, a batata, o amendoim e o cará, que é quase um inhame. Tem uma pequena diferença entre inhame e ele, tá? Enfim, nós já vimos também que os povos indígenas dividem tarefas. Tem coisas que só o homem faz na aldeia e tem coisa que só a mulher faz. Continuando, vamos falar sobre o artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usadas aonde? Na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação, nas construções e etc. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais são penas, barro, palha, cascas de cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecos, brinquedos, né? Que também tem criança nas aldeias. Observe aí, tem brinquedos, né, das crianças indígenas, são feitos de modo artesanal. Tem o boneco carajá, são elementos da cultura indígena do povo carajá. Tá vendo aí na sua tela e no livro? Só que vamos falar também, vamos entrar em um item também muito importante. Nós falamos dos indígenas um pouquinho, né? Que na chegada dos portugueses tinham mais habitantes. Antes da chegada dos portugueses haviam mais habitantes indígenas. Então vamos falar um pouquinho dos portugueses, dessa chegada, tá? Nas terras brasileiras. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa. Por que isso é importante lembrar? Porque nós temos no nosso país bastante variedade, né, de raças, de etnias. Então, nós fomos constituídos pelo grupo indígena que já habitava aqui e pela chegada dos europeus também e depois dos africanos, que nós iremos entrar também nesse assunto. Mas vamos continuar. Antes era somente habitado pelos povos indígenas. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras, influências culturais, as desses dois povos, os portugueses e os indígenas. Os portugueses chegaram nas nossas terras em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos, encontrar riquezas novas e novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que o levassem ao comércio das valorizadas especiarias originárias da Índia, no Oriente. Aí tem, na imagem, as caravelas, que era um tipo de navio utilizado pelos portugueses e os espanhóis para navegar pelos oceanos. As especiarias mais cobiçadas pelos europeus na época da expansão marítima eram o cravo da Índia, gengibre, açafrão da terra, noz moscada, incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preços altos na Europa, gerando grande lucro aos comerciantes. Hoje em dia é uma especiaria barata para a gente tá fazendo tempero nos nossos alimentos. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando de outros povos que fizeram parte da nossa sociedade. Tá?
tá? Da nossa construção também cultural.